vou pedir que você abra a palavra de Deus em Josué, capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Josué 24, 14 e 15. Você pode compartilhar com alguém do seu lado, abrir a Bíblia ao lado da pessoa, para que ela também leia com você, e muitos dos textos também serão projetados. Como é o próximo texto que vamos ter agora. E o título da pregação é Josué, homem de fé e liderança exemplar. Pode voltar no slide aqui. Homem de fé e liderança exemplar. Nós vamos ler Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós encontramos na palavra de Deus inúmeras pessoas que são para nós modelos, exemplos, não de perfeição, porque só Jesus o era, mas exemplos de pessoas que podem ser para nós, emular para nós qualidades que devem ser repetidas e qualidades ou defeitos que devem ser evitados. Eu posso dizer qualidades, virtudes ou pecados, também, tanto para serem seguidos quanto para serem evitados. E nós temos em Hebreus capítulo 11 uma lista de pessoas que estão na galeria da fé, conhecida Galeria da Fé. São pessoas selecionadas, não estão todas as pessoas ali, mas Deus, por uma razão dele, selecionou aquelas pessoas para nos ensinar a respeito da fé. E nós falamos já sobre duas dessas pessoas que estão alistadas nesta galeria da fé, em Hebreus capítulo 11. A pessoa de quem falamos a primeira vez foi no Dia das Mães. Os irmãos lembram de quem eu falei? Joquebede, a mãe que foi corajosa, que protegeu o filho Moisés. E em Hebreus 11, 23 diz: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Você não encontra o nome Joquebede aqui, e nem do esposo dela, e nem do Arão e da Miriam, que são os irmãos de Moisés. Mas aqui fala que Moisés foi escondido. Pela fé ele foi escondido por quem? Pelos pais, obviamente, pela história que você vê. Então os pais, pela fé, fizeram algo grandioso que marcou a história do povo de Israel, para não dizer a história da humanidade. Também, versículo 7, voltando um pouco na história, eu estou falando na ordem da pregação. Domingo passado eu falei sobre que personagem das Escrituras? Noé. Coincidentemente choveu bastante, não teve muita gente na igreja, mas não foi dilúvio, obviamente. Mas interessante essas coisas que nos fazem fixar. Então, no dia que choveu bastante, falamos sobre o dilúvio, falamos sobre Noé. E Noé, no versículo 22, Hebreus 11, 7, pela fé Noé fez algo. Na verdade, ele construiu a arca, ele salvou seus filhos, salvou a criação ali, uma seleção dos animais. Mas em Gênesis 6, 22 diz: assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Ele foi um exemplo de obediência a Deus. E hoje nós vamos falar sobre Josué. Aqui também está implícito o nome, ou a pessoa de Josué. Não fala o nome dele, mas é óbvio que é Josué. Por quê? Nós lemos aqui, como o irmão Roberto já falou, versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Foi através da liderança deste homem, Josué, que esse muro caiu. Então, Josué, quem foi este homem?
O nome Josué significa Deus é a salvação. Se você olhar um pouquinho antes na história, ele é chamado de Oséias, é a mesma pessoa, tá? E Moisés o chamou de Josué. Na verdade, Oséias significa salvação, Josué significa Deus é salvação. Então, no hebraico tem uma letrinha ali que faz a diferenciação para destacar a pessoa de Deus como o Salvador. Então, Deus usou esse homem como veículo de salvação para a nação. Deus salvou a nação de Israel através de Moisés, tirando eles do Egito, mas para atravessar eles, para chegar na terra prometida, foi através de Josué. Então, Josué, ele era da tribo de Efraim, o avô dele era Elisama, o pai dele é Num. Não se fala, não é mencionado o nome de irmãos, se ele teve irmãos, e se teve, não se fala nomes, não é mencionado o nome da esposa, não são mencionados nomes de filhos. Mas como nós podemos entender que ele tinha uma família, justamente pelo texto que nós vamos estar meditando, que nós já falamos aqui, já lemos aqui no início. Então é sobre este homem que nós vamos estar falando, mas o que mais fala sobre Josué? Josué, ele serviu como atendente de Moisés, ele foi o assistente de Moisés, ele foi um servo que depois pegou o bastão e prosseguiu, na tarefa de conduzir o povo à terra prometida. Josué, ele foi nomeado por Deus como o sucessor de Moisés, e ele foi um dos 12 espiões que entrou na terra de Canaã para verificar a terra que seria deles. Ele e Caleb foram os únicos dos 12 que vieram com uma reportagem positiva, dizendo, na verdade, uma reportagem realística de como era a terra prometida, porque eles falaram que tinham gigantes na terra, só que eles viram quem era maior do que os gigantes, Deus. Os outros 10 não enxergaram Deus, só viram gigantes, Isso já é uma lição em si, mas Josué foi um daqueles, Josué e Caleb, ele foi o homem que Deus escolheu para prosseguir nessa missão. Nós vimos que Deus usou muito a vida de Josué de várias maneiras. No próximo, ali você vê, o Rio Jordão, ali não é o Mar Vermelho, porque ali a correnteza, estava vindo do rio, parou de um lado e o povo pôde atravessar com a Arca da Aliança, com os sacerdotes, e o povo atravessar o Rio Jordão. Josué liderando isso. Ali ele está então nas muralhas de Jericó, que foi a primeira cidade atravessando o Rio Jordão, a cidade de Canaã, a ser conquistada. Josué liderou essa conquista de forma milagrosa. Então milagres foram acontecendo um atrás do outro. Josué tinha algumas características dignas de serem imitadas, exemplares para nós. Hoje em dia nós temos heróis da DC, da Marvel, heróis de outros que não são tão conhecidos, e alguns são interessantes que você pode copiar, que têm valores morais, mas devemos levar os heróis da Bíblia, irmãos, os heróis da fé, da galeria da fé, e ensinar para os nossos filhos, falar, olha, essas coisas vocês devem imitar, essas qualidades devemos imitar. Então, na raridade de pessoas que temem a Deus, que clamam a Deus, que confiam em Deus e obedecem a Deus, devemos levantar esses heróis da fé e destacar. E por que não, no mês da família, falar desses personagens? Então Josué é um deles. Ele é um homem de oração. Se os irmãos olharem os textos bíblicos, ali eu destaquei 2 para falar de oração. Em Josué, aliás, um só, em Josué 10, 12 e 13, aconteceu que então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalão. Você viu o que aconteceu aqui? Josué estava numa batalha contra os inimigos ali, os amorreus, o povo que já habitava ali, e ele precisava de mais tempo para derrotar aquele povo. Então ele pediu uma oração: Senhor, ele falou para o sol, dá um tempo para nós, E o que aconteceu? Versículo 13: e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do Jasher. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou, e pôs-se quase um dia inteiro. Então ele ganhou mais um dia para poder batalhar e vencer. Alguns podem falar: mas isso aí é exagero, isso é milagre. Milagre não é explicado pela ciência.
Milagre é verificado. E isso aconteceu de fato. A gente não vai entrar no mérito dos detalhes, mas eu gosto de ver o que Adalto Lourenço, um cientista cristão, falou a respeito, né? Ele já está com o Senhor, esse cientista, né? Ele é um criacionista, ele crê na criação, crê na palavra de Deus. Ele fala que isso de fato aconteceu e de fato marcou. E tinha pessoas, existem relatos históricos de pessoas em outro lado, em outro hemisfério, de um dia que ficou, aliás, um período que ficou escuro o tempo todo, na mesma época em que esse relato aconteceu, de que esse dia ficou claro o tempo todo. Então, interessante você ver o poder de Deus. A única vez que você vê na Bíblia algo assim, de o sol e a lua se deter e o dia se prolongar. E foi isso que Deus fez. Ouviu a oração desse homem que falou com o Senhor e pediu isso. Outra coisa que Josué era conhecido é pelo valor que ele dava na Bíblia, na palavra de Deus. Logo no início, versículo 8 de Josué 1 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Deus falou isso para Josué e ele foi fiel. Ele meditava na palavra de Deus. Ele saturava a memória dele, a cabeça dele, meditava nas Escrituras, Ele é um exemplo para nós. Nós precisamos de mais Bíblia e não menos. A Bíblia não vai te deixar bitolado, irmãos. Tá? Eu posso te garantir isso. A Bíblia vai te preparar para a vida espiritual e todos os âmbitos da vida. A palavra de Deus vai te preparar o seu caráter, vai te preparar para a salvação. Foi o que aconteceu com Timóteo. A Bíblia, a palavra de Deus, deve ser meditada, valorizada. Josué fazia isso. Josué não só meditava, mas ele cumpria, obedecia a palavra de Deus. Josué 11:15: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Então ele recebeu a palavra através de Moisés e ele guardou essa palavra, não tirou nada, ele cumpriu. E além disso, Josué não era daquele que aprendia, cumpria e era anônimo. Ele proclamava a palavra de Deus. Josué 8:34 diz: e depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição. Ele não escondeu nada, ele não tentou agradar ninguém. A bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Ele era fiel, confiava em Deus, orava, valorizava a palavra de Deus, pregava a palavra de Deus. E além disso, outra qualidade destacada dele era a liderança deste homem. Esse homem exercia uma liderança na sociedade e também na sua família. Na sociedade, queria ler aqui Josué 11:15: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. E no versículo 31, Josué 24, diz: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Ele era alguém que conduzia o povo e deixava o povo a par de todos os fatos que aconteceram. Ele era alguém que guiava a nação de Israel. Ele era alguém que tinha influência e guiava e liderava a sua casa, a sua família. Josué 24:15, as últimas palavras diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tinha influência de um homem que sabia liderar pelo exemplo, porque ele começou como um servo, ele era um servo exemplar de Moisés. E na verdade, para ser um bom líder, você precisa ser um bom servo. Não há como pular esse estágio, você tem que ser um servo para você ser um líder servo. Josué aprendeu. Ele aprendeu a ser um servo. E ele foi um grande líder, um homem de Deus, homem de fé e liderança exemplar. Esse livro, irmãos, tem muita coisa. Se você quer saber mais sobre a história de Josué, venha domingo que vem na Escola Bíblica. Nós estamos falando de cada livro da Bíblia. Falamos já Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Domingo que vem, Josué.
se Deus quiser, se Deus assim permitir. Mas no final desse livro de Josué, Josué está dando está fazendo 2 discursos, na verdade, está concluindo, mas na verdade, para resumir o que? Josué está falando, contando a história da nação de Israel que foi liberta, que andou no deserto, que se rebelou no deserto, que foi graciosamente perdoada, apesar de muitos que se rebelaram foram punidos ali. E ele faz um resumo no último capítulo. Ele fala, quando Deus chamou Abraão saindo de uma família que servia outros deuses. Abraão ele era um homem que vivia na região que hoje conhecemos como Iraque, região da Babilônia. Os judeus começaram de um povo estrangeiro, começou do Iraque basicamente, né? Então Abraão foi chamado de lá, e de lá começou a grande nação. Ele veio de um povo idólatra. Abraão veio de um povo idólatra, e Deus chamou para si, começou uma nação. Deus deu a Abraão um filho, Isaque, multiplicou a sua descendência, versículo 3. De Isaque Deus deu Jacó, Esaú, e aí os filhos de Jacó, né, o José e o povo de Jacó foi levado ao Egito, versículo 4. Deus tirou o povo do Egito através de Moisés, versículo 5. Deus tirou eles do Egito e proveu e protegeu o povo dos egípcios que perseguiram eles até o mar, versículo 6. No deserto Deus cuidou do seu povo. Hoje de manhã eu até falei com o irmão Celso, né? O povo era ingrato, reclamão, mas a sandália não gastava, a roupa não gastava, e tinha comida de graça, vindo do céu. E quando tinha vontade de comer carne, Deus fazia carne para eles. E quando tinha sede, fazia a água sair da rocha. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Mas Deus cuidou, Deus protegeu, Deus proveu de forma miraculosa. No deserto Deus cuidou, Deus deu vitória diante dos amorreus, versículo 8. Deus deu vitória diante dos moabitas, versículo 9 e 10. Deus deu vitória lá em Jericó, derrubando as muralhas da cidade. E Deus deu vitória diante de todos os obstáculos que houveram. Mas agora chegou a hora de resumir tudo, e Josué faz a declaração nesses últimos versículos. Então, o versículo 14 de Josué 24 tem a exigência por sinceridade. Então, Josué ele fala assim agora: sejam sinceros, basicamente, sejam sinceros. Vamos colocar tudo limpo, vamos parar de fingir aqui. E ele fala aqui, agora pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Então Moisés conclama, ele destaca a necessidade de sinceridade no serviço. Por quê? O que é isso? O que é sinceridade? É a qualidade de ter um coração transparente, sem fingimento ou falsidade, em que as intenções internas estão em harmonia com as ações externas. Muito além de apenas falar a verdade, mas ela exige autenticidade, retidão diante de Deus e do próximo. Uma pessoa sincera. Não tem o que esconder e por que esconder. Fala, é isso mesmo. Então, Josué, que conhecia a história, desde molequinho ajudava Moisés, ele viu como o povo foi tirado milagrosamente da escravidão, viu como esse mesmo povo reclamou e fez coisa errada, Deus pesou a mão, esse povo construiu ídolo enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai trazendo as tábuas da lei. Ele viu como o coração humano é pervertido, e ele fala para esse povo agora: seja sincero, servir com sinceridade, exigência de sinceridade. É importante a sinceridade com as coisas de Deus. Nós temos muitos que podem virar crente, e com isso eu quero dizer, parecer crente, pegar a Bíblia, colocar embaixo do braço, e depende da denominação, alguns seguram assim, outros colocam embaixo aqui, né? Outros meio que escondem. Mas o que Josué está conclamando é: seja de verdade alguém que serve, que teme ao Senhor, que serve de fato a Deus. Então, para nós, para a nossa vida, isso não mudou. É preciso pessoas autênticas
pessoas de fato salvas de verdade por Cristo, pessoas que querem levar a sério a vida cristã e o serviço cristão com sinceridade, sem cera. A maquiagem nos ajuda, não é verdade, irmãos? Eu falo isso para as irmãs, mas hoje em dia tem homem que usa maquiagem também, né? Não tem problema. A maquiagem tampa aquelas imperfeições, nada de errado em usar, mas não se pode ter maquiagem no caráter, nas intenções. Tem que ser sincero. Deus conhece. E Josué era uma pessoa sincera, e ele falou aqui, ele pregava para todo mundo, irmão, para homem, para mulher, para estrangeiro, para criança, para adulto, como nós vemos aqui, ele falava sem medo, ele não queria agradar as pessoas, ele queria agradar a Deus. E ele falou sinceridade, exigência por sinceridade. E aqui Josué continua no versículo 15, e ele destaca a liberdade para a escolha, a liberdade para a escolha. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Então, Moisés conclama e fala ao povo: se parece que é ruim servir a Deus, se para você parece difícil, ruim, tem obstáculos, né? Se no seu julgamento, na sua percepção, parece ruim servir ao Senhor, né? Você tem que fazer uma escolha consciente. Não é forçado, não é imposto, não é porque alguém está te ameaçando, mas tem que ser consciente, algo de vontade própria. E tem que ser uma escolha exclusiva. Então ele fala aqui, se vos parece mal aos olhos, ou seja, com a sua percepção, você acha que vale a pena, escolhei hoje a quem servais. Escolha, faça uma escolha, uma decisão. Nós somos seres que conseguimos decidir. Deus nos criou com capacidade de escolha. Né? Quando você acorda de manhã, você escolhe qual roupa você vai vestir. Você escolhe o que comer. Tem alguns que comem as duas opções, né, Mônica? Se tiver duas, ele come as duas. Se tiver, come... Não. Você escolhe, você faz escolhas. Nós fazemos escolhas. E Josué está falando aqui, escolha. Ninguém é obrigado, basicamente, né? Parafraseando aqui, né? Ninguém é obrigado, mas você tem que tomar uma decisão. Porque não tem como você servir a Deus, achar que está servindo a Deus e servir a outros, porque Deus exige exclusividade. Abra comigo em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Esse texto que Moisés trouxe do Monte Sinai, dos 10 mandamentos, foi repetido em Deuteronômio também. Mas aqui está o primeiro dos mandamentos. Se você abriu esse versículo, Êxodo 23, o que diz lá? Leia em voz alta. Alguém que pode ler em voz alta. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, exclusividade. Olha aqui, para me servir, para confiar, tem que ser só eu, mais ninguém. Aqui da ideia de que existem outros deuses, né? Nós entendemos que a palavra deuses aqui se refere no plural, porque as nações pagãs criam deuses, com letra minúscula, logicamente, né? Então, por isso que nos 10 mandamentos está falando, não terás outros deuses, falsos deuses, que não existem. Não, só existe um Deus, o Criador dos céus e da terra, mas não terás outros que vocês consideram como divindade diante de vocês. É só Ele, só Ele. Então tem que ser exclusivo. Então Josué, ele relembra isso ao povo: escolhei a quem servais. Se vocês têm outras opções aí, então escolha. O ser humano, por natureza, irmãos, ele tende a escolher outros deuses. Olha que você vê em Romanos 1:21. Se você pode ler para mim, se você já tem aberto Romanos 1:21, e pode ler em voz alta, por gentileza. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Muito bem, pode ler o 25 também? Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, outra concorrente a Deus aqui, né, que tirando a exclusividade de Deus, é que o ser humano tende a adorar outros deuses. Aqui está falando ele pega a criação de Deus
e adora como se fosse Deus. Então é comum isso para o ser humano. Ao invés de adorar o Criador, ele pega o que Deus criou e ele começa a adorar aquilo. Isso é que interessante, né? Pega o animal e faz. Você vê as divindades pagãs antigas, você vê que eles geralmente têm a cabeça, né, de um animal, tem asas, tem umas coisas estranhas, né? Tudo criatura que eles fizeram de um jeito para parecer poderoso, né, imponente, para adorar. Então, esse é o coração do ser humano. Isso reflete que o coração é idólatra. Nós queremos, o ser humano busca adoração. O coração está mergulhado e atolado no pecado, mas ele se esquece de que só Deus merece honra e glória, só o seu Criador merece, mas ele está longe de Deus, então ele tem aquela vontade de adorar, então ele adora errado, ele adora criatura. Então, aqui é uma concorrente: não adorarás outros deuses, não terás outros deuses, nem a criatura deve ser adorada assim. E também outras coisas que podem tomar o lugar de Deus. Mateus 6, 21. Alguém lê para nós? Outro concorrente para Deus seriam as bênçãos de Deus. Tudo vem de Deus, irmãos. O ouro, a prata, vem de Deus. Mas muitas pessoas pegam essas bênçãos e começam a se curvar a elas. Não só a criatura, as criaturas de Deus, mas as bênçãos de Deus. Não é errado você pedir prosperidade de Deus. Deus não é contra a prosperidade. Nosso Deus é um Deus de prosperidade. Ele se alegra em abençoar. O problema é que nós recebemos as bênçãos e paramos de agradecê-lo e nos curvamos às bênçãos, né? Então aqui nesse texto fala: onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Quantos se desviaram no passado e no presente por causa dos tesouros, né? Por causa dos valores que deram às coisas. Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que representa aqui as riquezas. Então, pessoas muitas vezes adoram as riquezas ou as bênçãos, os benefícios de Deus, adoram a doação ao invés de adorar o doador. Então você vê que tem muito concorrente. Por isso Josué, ele conclamou o povo que estava lá entrando na terra prometida, e falou: olha, eu que já tinha entrado na terra prometida, olha, escolhei hoje, defina, seja sincero e faça uma escolha. Não fique em cima do muro, não. Faça uma escolha. As pessoas, elas vão fazer escolhas, elas devem fazer escolhas. E muitas vezes o líder que ama Deus e a palavra de Deus, ele tem que conclamar e colocar na parede e falar: decida, defina-se. E aqui Josué continua falando, né? Se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Aí ele dá duas opções aqui. Interessante, né? Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava além do rio, esse é o rio Jordão, antes deles entrarem na terra prometida. Então ele está falando os vossos pais, os vossos antepassados, não só o antepassado mais imediato, que seriam ali os pais deles, pais e avós, mas provavelmente os antepassados da época de Abraão também, né? Os deuses da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é aquela região ali acima do Golfo Pérsico, né, que tem os rios Tigre e Eufrates, né, bem hidratada, bem próspera. E Ur dos Caldeus, que é Iraque hoje em dia, nem perto da Babilônia, foi dali que Abraão surgiu, e aquela região é conhecida pela idolatria também. Muitos ídolos. Tem os deuses chamados Deus Sim, que é o Deus da lua, e o Deus Shamar, que é o Deus Sol. A religião daquela região, daquele grupo, era uma região altamente intelectual, científica, estruturada, envolvia astrologia, mapeamento dos astros, adivinhação, feitiçaria, orgulho humano por causa dos impérios, das dinastias, que eram adorados como deuses. Interessante, né? Não mudou muita coisa, né? O coração do homem é cheio de ídolos. Era a religião
dos antepassados de Israel. Então Josué fala, então escolha quem vocês vão servir. Se são aqueles deuses que seus pais já adoravam, toma a decisão. São eles que vocês querem adorar? Porque o povo de Israel tendiam a se contaminar facilmente, eram influenciáveis de maneira muito grandiosa. Essa religião lá da Mesopotâmia, né, os deuses a quem serviram os pais além do Jordão, representam para nós, irmãos, a religião morta, a religiosidade morta. Faz parte da cultura familiar, deuses dos nossos pais. Então eu aprendi assim, meu avô era assim, meu pai era assim, e eu não quero ofender, eu quero seguir essa linha. Eles faziam isso, eles se curvavam assim, acendia a vela para assado e fazia assim. Eu não quero mudar isso na minha família, é tradição. Então Josué fala, decida, são esses deuses que vocês querem servir? Sim ou não? Então Josué põe a clara limpa e fala, façam uma decisão. Essa religião representa a religiosidade institucionalizada, né? E que é conveniente para mim e para você, né? Faz você se sentir parte de alguma coisa grande, que já desde os meus antepassados. Quem sou eu para mudar isso, né? Irmão, só porque é algo antigo não quer dizer que é algo bom. Só que é algo que foi repetido várias vezes, é algo bom. O erro antigo continua sendo erro. O pecado de antigamente continua sendo pecado. Hoje em dia tentam mudar de nome, mas não muda a essência. O crente verdadeiro deve romper os laços religiosos dos familiares, se esses laços contradizem a palavra de Deus. Amém, irmãos? Não importa o nome da religião. A gente não está para adorar a religião, não está para adorar os antepassados, mas adorar o único verdadeiro Deus. Se Ele mostra para nós o que é certo e verdadeiro, então hoje nos arrependamos, nos convertamos e sigamos a Ele. Amém, irmãos? Então Josué está falando, peraí, vocês são uma nova geração, e aí vocês vão continuar no passado, os deuses dos vossos pais? Ou vocês vão adorar os deuses do povo da terra que vocês acabaram de entrar? É isso que ele vai falar agora, que é essa opção que Josué vai dar. Ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Os amorreus eram um dos povos que habitavam a Canaã, a terra prometida, talvez o maior dos povos ali. Eles tinham uma religião bem própria deles, era uma religião centrada em Baal. Se você já ouviu esse nome, Baal, se você ler a Bíblia, você vai encontrar esse nome várias vezes, né? Baal, o deus da fertilidade, das tempestades, e também Aserá e Astarote. Era profundamente carnal, era uma religião, irmãos, que faziam cada coisa que você não imagina. Era uma religião violenta, envolvia prostituição cultural, onde homens e mulheres se prostituíam nos templos para invocar a chuva e a fertilidade da terra. E o sacrifício de crianças eram sacrificadas, especialmente ao deus Maloque. Então você pensa, né? Puxa, essas coisas são só do passado. Será, irmãos? Será? Será que até hoje não existe sacrifícios infantis? Josué fala, e aí? Vocês que conhecem o único verdadeiro Deus, Deus criou vocês, tirou vocês com mão forte da escravidão, está dando uma terra para vocês. Defina quem vocês vão servir. Vocês vão adorar aos deuses dos povos que já viviam lá, que fazem tudo isso? A religião dos cananeus representa o mundanismo contemporâneo, irmãos, e o hedonismo hoje em dia. Hoje em dia nós temos a tolerância a todas as crenças. Ai de nós se falar contra uma religião. Mas cada um tem a sua. Porque afinal todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu essa verdade? Já ouviu esse ditado? Onde diz isso na Bíblia? Que lugar na Bíblia que fala isso? Me mostra aí que eu quero ver. Eu acho que nem nos apócrifos tem isso, né? Vem do coração pecaminoso do ser humano, da idolatria do coração. Então, irmãos, essa religião de querer ser aceita, de abraçar tudo, né? É uma religião do pluralismo religioso,
onde tudo é válido, o que importa é ser feliz, o que importa é ser aceito. Eu não posso ofender, cada um escolhe a sua e está tudo bem, vamos dar as mãos, 1, 2, 3. A coexistência. Interessante que Deus fala, Ele é exclusivo, exclusivista. Deus fala, só me adora, porque Ele é o único verdadeiro. E Deus sabe a verdade, Ele é a verdade. Não existe outros deuses. Interessante, irmãos, que as 10 pragas do Egito foram uma afronta direta aos deuses egípcios. Cada uma das pragas é como se Deus falasse, vocês acreditam nas rãs como Deus? Eu vou mandar praga lá. Vocês acreditam no rio Nilo? Vou mandar praga. E tudo que aconteceu lá foram afrontas falando, Deus falando, eu controlo tudo. Tudo, os céus e a terra são meus. Me adorem, eu sou o único verdadeiro Deus. Então, irmãos, Josué, ele conclama, mas interessante, Josué, ele fala para as pessoas, sejam sinceros, façam uma escolha, os deuses do passado ou os deuses do presente da frente de vocês. Mas eu acho bonito como ele conclui, como um líder, como um homem, como um pai, como um esposo, que aqui não menciona o nome, porque não era conveniente, não era necessário para nós. Interessante, o destaque está na pessoa de Josué e na liderança que ele teve como homem de Deus. Ele fala, escolham, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem e devem escolher, eu já escolhi, e a minha casa também. Eu, como líder da minha casa, lá eu quero o bem da minha família, e eu vou conduzir o meu lar a Deus, ao único verdadeiro Deus, o Deus que ouve as orações de verdade, que para os céus e a terra. Interessante, né, irmãos? Eu já li num comentário que os amorreus acreditavam também na divindade do sol e da lua, né? Como acabamos de ver aqui. E o que Deus fez parar para a guerra? O sol e a lua. Deus está falando assim, ó, para, dá um pause. Aí eles perderam a batalha. Deus falando, eu controlo tudo. Não existe outro Deus além de mim. Josué, ele orou e isso aconteceu. Irmãos, Deus ouve as orações. Não porque eu tenho poder, você tem poder, Ele tem poder. E Ele nos permite, nos ensina, confie em mim, peça. Se for da vontade dEle e para o nosso bem, Ele vai fazer. Muitas vezes Ele não vai fazer porque não é para o nosso bem, não é para a glória dEle. Mas Ele tem prazer em nos ouvir e nos atender. Então a resolução de um líder é, não importa o que vocês vão decidir, eu já decidi. Eu já fiz a minha escolha. E a escolha é servir a Deus. Interessante que Jesus Cristo, ele chegou a momentos do ministério dele, e você sabe que o nome Josué, ele é um equivalente do Velho Testamento hebraico para Jesus Cristo, né? Josué e Jesus, Jeová é salvação, né? O mesmo significado. Jesus Cristo fez a mesma coisa, interessante. Ele chegou para os seus seguidores em João capítulo 6, verso 66 e disse, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então Jesus chegou e falou, igual a Josué, vocês também querem sair? Tem vários seguidores indo embora. Vocês também querem? Se quiser, caminho está aqui, ó. Porta aberta. Basicamente isso, né? Jesus falou. Aí Pedro é sincero, né? Pedro é sincero, né? Do jeito que tem que ser. Né? Ele falou, Senhor, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Quem nós vamos seguir? Quem? O Senhor, somente. Então eu digo para você, meu irmão, a sua fé em Cristo é sincera? Quão sincera é? Não é para me agradar aos outros, para aparecer na foto, aparecer no vídeo, para ser bonitinho, para postar. Não, você diante de Deus, Senhor, eis-me aqui, eu sou isso, pecador miserável. Eu peço teu perdão, eu quero te servir, te amar, te priorizar na minha vida. O Senhor é tudo para mim. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou tomar essa decisão. Mesmo que as pessoas ao meu redor estão fazendo diferente, eu não estou nem aí para elas.
eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu te aconselho a fazer como Josué. Eu te aconselho a fazer isso. Depois nessa história, as pessoas lá responderam sim, falaram: sim, Josué, nós também vamos servir ao Senhor. Isso é bom, né? Isso é muito bonito. Mas nós vamos ver que aqui lá o ser humano ele vacila, ele erra. Eu vacilo e erro, você vacila e erra. Levanta, seja sincero, siga somente a Deus, exclusividade, prioridade, valor exclusivo às coisas de Deus. Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos nesse momento, baixar a sua cabeça. Você está numa época em que a família é desvalorizada, as pessoas ridicularizam o homem, a liderança do homem, o ministério fenomenal e essencial da mulher em ajudar, em auxiliar o marido a liderar o lar, a submissão e a obediência e a honra dos filhos aos pais. Você quase não vê isso acontecendo, mas a Bíblia é a mesma, Deus nos ensina. Então, quando a família é atacada, você, homem, você pode se levantar e falar: eu não me importo com o que está sendo ensinado aí fora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nem que você for o único ou a única, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu te encorajo a fazer isso. Talvez você está desencorajado, talvez você não sabe, pastor, eu nem sei o que é. Eu nem sei o que é o papel do homem, da mulher, do pai, da mãe, do marido, da esposa, eu não sei, mas eu quero aprender. Aí você vai ler a Bíblia, Deus vai te ensinar. Pastor, eu não tenho sido um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, mas eu quero ser. Eu quero a ajuda de Deus. Seja sincero. Senhor, me perdoa, eu quero a tua ajuda, só o Senhor pode me ajudar, e eu peço ao Senhor a tua ajuda. Então, pessoas se curvando ao dinheiro, pessoas se curvando à fama, à prostituição, à promiscuidade, à desonestidade, à corrupção, à criatura, a si mesmo, se adorando, à sensualidade. Elas fizeram essa escolha, e você ora para elas, prega para elas se arrependerem, mas você não tem que fazer essa escolha. Você pode, com a sua casa, servir ao Senhor. Então eu vou pedir para você orar nesse momento: Senhor, eu sei que eu sou pecador. Eu preciso do Senhor. Eu nunca falei isso para o Senhor, mas o Senhor já sabe. Eu peço, Senhor, perdoa os meus pecados. E eu creio no que Jesus fez morrendo na cruz para pagar pelos meus pecados e me dar salvação, me dar as palavras da vida eterna e também a vida eterna. Como Pedro disse: Senhor, me perdoe e me salva, me ajude a ser um filho e uma filha que te obedece. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você, ainda de olhos fechados, se você fez essa oração que foi diante de Deus, clamando perdão e salvação, você pode falar comigo depois do culto. Gostaria de te orientar um pouquinho mais, te encorajar um pouco mais a respeito da vida cristã. Talvez você está aqui como um cristão e você foi tocado por Deus a ter uma vida cristã sincera. Vamos orar a respeito disso. Senhor, minha vida cristã não tem sido o que deve ser. Eu reconheço isso. Às vezes eu vivo uma ilusão de aparência. Me ajuda a ser sincero. Eu não tenho nada a esconder, o Senhor conhece tudo. Me perdoe pela aparência de religião, pela aparência de piedade, pela aparência que não é real. Eu tenho me curvado a outros deuses. Eu tenho priorizado outras coisas que não são as suas coisas.
Tenho priorizado as tuas bênçãos, tenho priorizado benefícios. Me perdoe por isso. Me ajude a escolher eu e minha casa para servirmos ao Senhor.